Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. Hoje nós estamos aqui para um comentário muito importante, a restauração total do homem. Isso mesmo que você ouviu. O homem, através do poder de Deus, pode ser e é totalmente restaurado. Então nós estamos aqui com a nossa Bíblia, eu estou aqui com a minha Bíblia, nós vamos ler um verso e também com o livro A Ciência do Bom Viver, que eu vou ler e estudar com vocês umas partes mais importantes que eu grifei para entendermos como se dá essa restauração do homem aqui nesse mundo de pecado, certo? Então vamos ler aqui uma passagem bíblica que se encontra em terceira carta de João, verso 2, que nos diz assim: Amado, eu oro na expectativa de que tenha boa saúde, que sejais bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar então? Pai de amor que estás no céu, me inspira agora, Senhor, e ilumina a mente também dessas pessoas que vão assistir esse comentário para entenderem de fato, Senhor, como se dá a restauração total do homem através do seu poder e a cooperação, Senhor, através desse trabalho mútuo. Te pedimos isso humildemente pelos méritos de nosso Salvador Jesus. Amém. Então, meus queridos, o primeiro ponto a ser ressaltado aqui, nós temos recursos dados por Deus na natureza, que são os 8 remédios da natureza, que o Senhor colocou em nossa vida, uma mensagem de saúde poderosa, baseada nesses remédios da natureza, da criação, do livro de Gênesis, a fim de restaurar o homem, de ser recursos para restaurar o homem, a imagem e semelhança de Deus, recursos usados para isso e também para mostrar para as pessoas, para que seja ensinado para todos esses recursos, a fim de restaurar o homem, a imagem e semelhança de Deus, como eu disse, e também diminuir o sofrimento da humanidade através desses recursos. O que ocorre é que esses recursos não são um fim em si próprio. O uso desses recursos não é aquilo que salva as pessoas. Pelo contrário, as pessoas são salvas pela graça de Deus, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus também, e a atuação do Espírito Santo, e elas vão mostrar, elas vão refletir isso em sua vida prática, em suas obras. E as pessoas vão ver, as pessoas valorizando os remédios da natureza, os recursos da criação divina, livro de Gênesis, e colocando-os em suas vidas e sendo transformadas também no caráter, que é o mais importante, é a transformação do caráter. Por isso que quando nós falamos dos remédios da natureza ou dos recursos de Deus, nós não podemos falar deles sem falar da transformação do caráter, porque os remédios de Deus não são um fim em si próprios, mas eles são o meio provido por Deus para que a humanidade possa ser restaurada do seu sofrimento, da doença que é causada pela negligência para com a nossa saúde, para com a nossa vida, os abusos, né? E é o meio que Deus proveu para libertar o seu povo do sofrimento, da doença, certo? E preparar um povo que é salvo por Deus pela graça e é santificado pela transformação do caráter. Então esse conceito tem que estar muito firme na mente de todos. Então quais são esses recursos? Eu anotei aqui, também a gente já acaba gravando, né? A água pura, o ar puro, a luz solar, a alimentação balanceada, a atividade física, a temperança, que pode ser chamada também de bom senso em todas as coisas, equilíbrio na vida, o repouso e a confiança em Deus. Então, esses recursos da natureza foram dados pelo nosso Criador para diminuir o sofrimento da humanidade. Então, eu quero ler aqui com vocês alguns versos que eu separei do livro A Ciência do Bom Viver, é da profetisa Ellen White. Eu já falei em outros comentários e reforço aqui. É uma profetisa enviada por Deus para o tempo que vivemos, que é o tempo do fim. Além de possuir manifestações milagrosas na sua história, nas suas visões, também a sua obra é a maior prova
que atesta de que ela é uma profetisa de fato. Também, se você analisar os padrões da Bíblia, você vai entender e vai aceitar. Então, no capítulo 42 dessa versão que estou aqui, ele se chama Desenvolvimento e Serviço. Ela fala da força de caráter, certo? Então, ela diz que a vida cristã ela é mais importante do que muitos creem. Então, não consiste somente em delicadeza, paciência, doçura, bondade. Não, esses são essenciais, mas há também a necessidade de coragem, força, energia e perseverança, ela diz. Então, o caminho que Cristo nos traça é um caminho estreito e exige abnegação. Para entrar nesse caminho e passar pelas dificuldades e desânimos, requer-se homens fortes. Então, isso é muito importante. Então, força de caráter, ela continua dizendo, precisa-se de homens de fibra, homens que não estejam à espera de ver seu caminho aplanado, removido todos os obstáculos, homens que alentem com um zelo novo os desfalecidos esforços dos trabalhadores desanimados e cujo coração esteja inflamado de amor cristão e cujas mãos sejam fortes para a obra do Senhor. Então ela diz que muitos que se entregam ao serviço missionário são fracos, sem energia, sem entusiasmo. E ela ressalta a importância de coragem, força, energia e formar um caráter também correto, um caráter reto, forte, puro, certo? Que só o Senhor pode nos influenciar a ter. Então ela diz também na página 499, seguindo, para lembrai-vos em qualquer posição em que servirdes, estai revelando motivos, desenvolvendo o caráter. Olha aqui, falando de caráter, juntamente com a apresentação dos recursos de Deus, a importância de entender que o caráter é o mais importante. Isso que é importante, por isso, deste comentário, para entendermos que o caráter é o mais importante na restauração da saúde, certo? Seja qual for o vosso trabalho, ela continua, fazei-o com exatidão, com diligência, vencei a inclinação de procurar uma ocupação fácil. Então a gente vê hoje em dia muitas pessoas que fazem as coisas, são presas, não se esforçam, não mostram zelo naquilo que fazem e procuram fazer o mais fácil, sendo que aqui a inspiração cristã nos diz para trabalharmos com zelo, com força, com coragem, fazermos as coisas com amor e fazermos o melhor e dedicarmos o nosso esforço. Então muitas pessoas têm vergonha de fazer um trabalho pesado, um trabalho manual, mas não é isso que Deus mostra na Bíblia e no Espírito de Profecia. Ele mostra que esses trabalhos são valorosos para melhorar o caráter, certo? Na transformação do caráter, que é obra conjunta. Continuando aqui no capítulo 43, uma experiência mais alta, ela diz que muitos são membros já da família de Deus, mas não sabem o que é contemplar sua glória, mas que o Espírito Santo está trabalhando naqueles que desejam ser trabalhados, está moldando aqueles que desejam ser moldados. E agora aqui na página 504 do capítulo 43, é muito importante esse parágrafo, diz assim, Jesus, fala de Jesus, que ele via o resultado de sua missão, e no final do parágrafo ele diz assim, ela escreve assim, dando a vida pela vida dos homens, restauraria na humanidade a imagem de Deus e havia de nos levantar do pó, reformar o caráter, novamente a palavra caráter, reformar o caráter segundo o modelo de seu próprio caráter e torná-lo belo com sua própria glória. Este final deste parágrafo aqui, na página 504, é muito lindo, é maravilhoso e parece que só ele bastaria, Havia de nos levantar do pó, reformar o caráter segundo o modelo do seu próprio caráter e torná-lo belo com sua própria glória. Então esta é a função de toda a mensagem inspirada, reformar o caráter, transformar o caráter do homem, do ser humano. E também aqui, continuamos na página 514, ela escreve, o entendimento, a vontade e os afetos devem ser submetidos ao domínio da palavra de Deus.
Então, pela obra do Espírito Santo, os preceitos da palavra se tornarão princípios de vida. Esta é a função. Fazer com que a palavra de Deus, os preceitos dela, sejam princípios da nossa vida. Então, também continua falando um pouco da palavra de Deus, citando alguns versos, como o da videira, né? Cristo nos diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E continua: não poderemos dar frutos se não estivermos em Cristo. E continuamos aqui na página 515 e vamos ler um verso muito importante da Bíblia para entendermos a importância da transformação do caráter. A Bíblia sempre fala, o livro de Apocalipse sempre fala que as promessas e a salvação são ao vencedor. Então, ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã, e escreverei sobre ele o meu nome, Deus, e o nome da cidade de meu Deus. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Então, aqui se encerra este livro, A Ciência do Bom Viver, de Ellen White, e eu deixo para vocês essas lições preciosas para todo aquele que tem de alguma maneira equivocada agora entender de maneira correta qual é a função da mensagem de saúde na vida do cristão. Transformação do caráter. Que Deus te abençoe. Até um próximo comentário. Pela graça, a misericórdia e o amor de nosso Deus.